canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Fico muito feliz de você estar aqui comigo, espero que você esteja curtindo os vídeos, esteja assistindo, tendo mais tempo para Jesus. Peço a você que compartilhe também para que outras pessoas tenham essa experiência especial com Jesus. O nosso verso para memorizar dessa semana é o seguinte: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Nessa semana a gente tem abordado o problema do mal, como ele é real, ele é verdadeiro e todos nós sentimos. Ele é uma dor, um sofrimento, uma mágoa, ele é algo que nos suja, que nos faz sentir tristeza, ele é algo que nos separa de Deus, é algo que nos leva para a escuridão. Isso tudo é o mal. Mas Deus, ele nos dá a resposta definitiva para o mal, que é a destruição do mal, do nosso grande inimigo, que é o pecado. No verso da semana nos fala de um céu que nos aguarda, onde nós teremos tudo o que nós precisamos e muito mais na eternidade com Deus. Esse problema do mal ele é tão real e verdadeiro que ele percorre todas as páginas da Bíblia. Nós vemos lá, já vimos na lição de domingo, pessoas perguntando: até quando, Senhor, eu vou sofrer? Até quando, Senhor, eu vou passar por tudo isso? O próprio Jesus passa por isso. Então, não é pecado você questionar a Deus: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Mas a gente tem que focar no relacionamento com Ele para encontrar as respostas que a gente precisa para as nossas vidas. Há muitas coisas que nós não sabemos. A lição de segunda falou sobre isso, a lição de terça-feira também, né? Nós somos tão pequenininhos e não compreendemos tantas coisas. Aí nós temos a ideia, a história de Jó, a experiência que ele passou com Deus e que ele nunca compreendeu plenamente. E Deus mostra para ele que ele é pequenininho, que não sabia das coisas. E ali na lição de terça-feira ela falou para a gente, no Salmo 73, né, que fala sobre pessoas que se dão bem fazendo o que é mal, mas no final Deus fará justiça. Não às vezes nesse mundo, mas sim na eternidade. Nós temos que construir essa resposta do problema do mal, que é a resposta de Deus, para conseguir entender o que Deus nos diz sobre como devemos lidar com isso. Como a fé, qual é o papel da fé? Qual é o papel de Deus no grande conflito? E a nossa lição de hoje fala sobre o livre-arbítrio. Quando foi o momento que o mal entrou nesse mundo? O mal entra nesse mundo, de acordo com a palavra de Deus, lá no Gênesis, no capítulo 3, em que Adão e Eva, juntos, não só Eva, não só Adão, escolhem por livre e espontânea vontade o mal. Eles foram colocados num grande jardim, um jardim especial, criado especialmente para eles. Esse jardim bonito, maravilhoso, tinha tudo o que eles precisavam para a vida deles. Mas eles ainda não eram seres, vamos dizer assim, imortais. Eles tinham que passar por um teste. Esse era o teste da confiança em Deus. Deus queria saber, e eles precisavam saber, principalmente, porque Deus sabe todas as coisas, se o amor que eles tinham por Deus era verdadeiro e real. Então Deus colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era essa árvore? A gente não sabe. O que nós sabemos, o que conhecemos, é o que a Bíblia descreve, que era uma árvore muito bonita, agradável aos olhos, parecia ser saborosa os seus frutos, mas essa árvore continha uma resposta que Adão e Eva não precisavam ter. O que era o mal? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham o conhecimento do bem. Eles viviam bem, Deus criou eles para a eternidade. Mas ali também existia o conhecimento do mal. Seres moralmente livres podem escolher. Adão e Eva não foram criados para experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram criados para comer da árvore da vida e aproveitar tudo que Deus deu para eles. Mas eles, como seres livres, podiam escolher. Seres que podem escolher são os que Deus programou, né? Criou nesse mundo. Seres que podiam escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Porque o amor, ele é uma escolha. É uma escolha livre de um ser moral livre. Assim, Adão e Eva podiam escolher amar a Deus ou não. E é isso que Deus queria. Seres que pudessem amá-lo, escolhessem estar com ele e amar a ele. Ou, se quisesse, escolher o mal e então mergulhar na escuridão e na morte. É um risco que Deus correu. E Deus, sabendo desse risco, deu para eles tudo o que eles precisavam e todas as respostas que eles precisavam para escolher o bem. Mas, por alguma razão, Adão e Eva escolheram o mal. Eva se afasta então de Adão, ela vai até o fruto, toca no fruto, ouve a serpente que está ali possuída por Lúcifer, ela toca no fruto, ela come daquele fruto, ela vê que aquele fruto abre os olhos dela, e ela então começa a compreender um pouquinho
o que é o mal. Ela dá para o seu marido, que escolhe também comer desse fruto. E nós estamos aqui, quase 7.000 anos depois dessa história, vivenciando a experiência do bem, mas também a experiência do mal. Na verdade, muito mais a experiência do mal, é o que nós sentimos na prática, do que a experiência do bem. Parece que o bem vai se apagando nesse mundo, né? Não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho visto isso. O mal ele tem crescido cada vez mais e o bem parece que vai se apagando, né? O amor vai se esfriando do coração dos homens. Cada geração se passa, nós vamos nos afastando de Deus. Mas o que permanece desde o momento do Éden, desde que Adão e Eva são criados, é o livre-arbítrio. Nós podemos sim escolher para onde nós vamos. Nós podemos escolher se queremos o bem ou se queremos o mal. Apesar de termos essas duas naturezas no nosso coração brigando, nós sabemos na prática o que é o bem e o que é o mal, nós podemos escolher viver uma vida justa e no final temos a eternidade ao lado de Deus. A lição pede para a gente ler Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido, eles não morrem imediatamente. Parece que Deus mentiu para eles. Mas na verdade, tudo começa a mudar. Imagina você viver num mundo em que tudo é perfeito. E de repente, do nada, começam as folhas a soltarem das árvores. E essas folhas começam a secar. Os animaizinhos, que eram tão dóceis, começam a brigar um com o outro. Eles comiam só grama e agora começam a comer uns aos outros. Parece que tudo muda. Havia agora uma sombra de escuridão, uma vida que era completamente cheia de luz, que foi a experiência de Adão e Eva. Acredito que eles passaram por uma situação, pela vida deles, muito difícil, muito complicada, né? Eles viram a perfeição e agora viram essa perfeição ser manchada. Satanás, ele toma o controle do mundo, eles perdem esse controle e agora começam a viver experiências que Deus nunca planejou para eles. Que volta a dizer o que já disse numa lição passada. Deus, ele permite o mal, mas ele não deseja o mal. Não é a vontade de Deus que pessoas sofram, não é a vontade de Deus que crianças passem fome, tenham doenças, que nossas pessoas fiquem idosas e velhas e comecem a ter doenças por causa da idade e morram muitas vezes em situações terríveis. Deus não deseja guerras, Deus não deseja o mal, mas Ele deseja sim uma vida plena para todos nós. Deus não quer que as pessoas percam suas famílias, percam suas coisas em enchentes, em guerras, destruição. Essa é a escolha de seres moralmente livres e que escolheram o mal, o ser humano, todos nós. Todos nós somos culpados do mal. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de recebermos o bem, de escolhermos a eternidade ao lado dele, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio. E aqui a lição nos pede para ler alguns textos. Eu peço para você que anote em casa e leia em casa esses textos. Deuteronômio, capítulo 7, verso 12 e 13. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Salmo, capítulo 81, versos 11 a 14. E também Isaías, capítulo 66, verso 4. Isso nos ajuda a entender a questão do livre-arbítrio. E também a existência e o problema do mal. O mal só existe no nosso mundo porque nós escolhemos o mal, mas Deus não nos deixou. Ele não nos abandonou, pelo contrário, Ele continua firme e forte ao nosso lado em toda a nossa história e nos prometendo um céu que nos aguarda. Vamos juntos orar. Pai nosso que estás no céu, te agradecemos por livre-arbítrio. Te agradecemos porque, embora o ser humano original tenha escolhido o mal, e aí as consequências que nós todos vivenciamos hoje, nós hoje escolhemos viver com Deus. Escolhemos amar a Deus. Escolhemos, Pai Santo, Pai Eterno, viver uma vida plena ao teu lado. Obrigado por tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Você e eu somos livres para escolher. E eu peço a você, do meu coração, escolha Jesus. Muitos dizem por aí que nós não temos escolha, né? Somos predestinados para o bem e para o mal. Isso é tudo bobagem. Todos nós somos predeterminados ou predestinados, sim, para a eternidade. Mas é uma escolha que eu e você temos que tomar. Escolha, pois, Jesus e viva plenamente com Ele. Te vejo amanhã para continuarmos nosso estudo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.